Olá pessoal, aqui quem fala é o Gugu Desenha e hoje a gente vai aprender como desenhar o Garfield. Então pega lápis, borracha e a caneta para fazer a arte final.
Gente, eu acabei aqui de passar a borracha e agora eu vou passar o lápis. Aí, pronto, galera. Consegui finalizar o colorido. Então foi isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Tchau, fui!